pessoal, eu sou a professora Marília, responsável pelo projeto ASAC Física e Matemática e tenho como objetivo levar até vocês aulas dessas disciplinas, certo? Antes de continuar assistindo este vídeo, se inscreva no nosso canal e ao final, curta, faça comentários, que assim que eu observá-los, estarei respondendo. Dúvidas, escrevam lá no nosso comentário que eu vou tirar essas dúvidas para vocês, certo? Nós vamos continuar com o nosso assunto de eletricidade, ok? Assunto do terceiro ano. E vamos observar hoje o potencial elétrico. Em aulas anteriores, nós estudamos um pouco sobre o campo elétrico. Viu-se o campo elétrico, ele pode ser analisado através de duas abordagens. Uma abordagem vetorial, que foi a que nós observamos anteriormente, certo? Fazendo análise do vetor campo elétrico e da força, certo? Que a carga recebe dentro deste campo. E vamos observar também o campo elétrico através de uma abordagem escalar. E a grandeza física que está relacionada a essa abordagem escalar é o potencial elétrico, certo? E vamos observar o potencial elétrico, junto com ele a energia potencial em cada ponto do campo. Então hoje com vocês vamos ver um pouco sobre potencial elétrico, ok? Se liga na dica. Veja, para a gente poder compreender o potencial elétrico, nós vamos começar fazendo uma analogia com a mecânica, certo? Analisando primeiro o campo gravitacional terrestre, certo? Veja, vamos criar uma situação na nossa imaginação. Vamos pegar uma bolinha de gude e massa de modelar, massinha de modelar. Vamos pegar essa massinha de modelar, vamos fazer uma esfera com ela e depois vamos achatá-la no solo. Como eu fiz aqui, ó. Eu tenho essa situação. Peguei a bolinha e achatei ela no solo, fazendo uma espécie de bandeja, digamos assim. E eu vou pegar a bolinha de gude, suspendê-la, levantá-la até uma altura de 1 metro, certo? Quando esta bola de gude está à altura de 1 metro, por ela estar nesta posição, esta bolinha de gude ela tem uma energia potencial, certo? Quando eu solto esta bolinha, sobre o efeito do campo gravitacional, ela começa a se deslocar, ganhando assim velocidade. Quando ela se desloca, ela vai estar pegando esta energia potencial e convertendo em energia cinética, que é justamente a que faz com que ela se movimente, energia relacionada com a velocidade, até atingir o ponto B. Então ela vai sair do ponto A e vai atingir o ponto B. E quando atingir o ponto B, ela vai fazer uma marca sobre essa massa de modelar, certo? Que eu descrevi aqui no desenho. Vamos agora imaginar esta mesma situação, a mesma bolinha de gude, só que agora ela vai ser suspensa até uma altura de 2 metros. Aqui neste ponto, ela vai ter uma energia potencial, certo? Como eu já falei para vocês, pelo simples fato dela estar aqui nesta posição em relação ao solo, ela tem essa energia potencial porque ela está dentro do campo gravitacional terrestre, ok? Aí eu pego essa bolinha de massa M e solto ela nesta posição. Ela adquire velocidade, certo? Porque ela vai começar a ter energia cinética sendo observada, porque a energia cinética é a energia que está relacionada com a velocidade, certo? E ela vai se movimentar até chegar aqui neste ponto, até atingir a massa de modelar, fazendo com que nesta posição adquira um afundamento, certo? Se você for comparar as duas situações, as duas marcas deixadas na massa de modelar, você vai ver que o afundamento da massa da bolinha de gude à altura de 2 metros é maior do que a altura de 1 metro. Isso significa dizer o quê? Que nesta posição aqui, a 2 metros, a energia potencial
da bolinha, da massinha de gude, aliás, da bolinha de gude, é maior do que a 1 metro, certo? Quando esta bolinha de gude se movimenta do ponto A até o ponto B, ela vai estar realizando trabalho, ok? Trabalho em função da força, ok? Da força peso, fazendo com que ela se desloque de um ponto para o outro. Então, trabalho nada mais é do que a força em função que vai gerar um deslocamento de um ponto para o outro. Então, eu posso resumir que esse trabalho do ponto A até o ponto B vai ser quem? A energia potencial do ponto A menos a energia potencial do ponto B, ok? No estudo da energia potencial gravitacional, nós podemos calcular essa energia pegando massa, multiplicando pela aceleração gravitacional, vezes a altura na qual o corpo, a massa, vai estar, ok? Comparado com essa situação, nós vamos agora levar para o nosso estudo de eletricidade. Então, nós vamos fazer algumas trocas, certo? Antes da gente fazer as trocas, eu quero que vocês observem o seguinte, que eu tenho um corpo em uma determinada posição em relação ao solo, ele tem uma energia potencial e essa energia potencial, ela está variando de acordo com a altura, certo? Trazendo agora para a eletricidade, vamos fazer algumas trocas. Qual troca? Ao invés de a gente ter uma massa, nós vamos ter uma carga elétrica, certo? E o nosso campo agora não vai ser o campo gravitacional terrestre, vai ser o campo elétrico. Então, nós vamos ter uma carga de prova que vai ser colocada dentro de um campo gerado por uma carga geradora. Então, aqui eu tenho a carga Q, certo? Q maiúsculo, ia dizer Qzão maiúsculo, mas Qzão, certo? Que vai gerar uma carga positiva que gera em torno de si um campo elétrico, certo? E nesse campo elétrico eu vou abandonar aqui uma carguinha, Qzinho, carga de prova, certo? Que sobre ela vai ter a ação de uma força, obviamente, como nós já estudamos. A carga Qzão positiva gera um campo elétrico de afastamento, como eu descrevi aqui, certo? Um campo elétrico de afastamento. Como nós já estudamos, a força que vai atuar sobre uma carga de prova positiva abandonada dentro do campo vai ter o mesmo sentido do vetor campo elétrico. Então, neste caso, a força vai fazer com que essa carga de prova se desloque se afastando da carga geradora, acompanhando aí o mesmo sentido do vetor campo elétrico. Então, esta carga ela vai se afastar da carga geradora, a carga de prova se afasta da carga geradora, saindo deste ponto, que é o A, e indo para este ponto, que é o B. Neste ponto A, a carga ela tem uma energia potencial A. E quando ela vem para o ponto B, ela vai chegar aqui com a energia potencial no ponto B, certo? Quando ela se desloca do ponto A até o ponto B, ela vai estar realizando trabalho, ok? Ela vai estar realizando um trabalho. O trabalho, nessa situação aqui, nada mais é do que... Como é que eu posso interpretar o trabalho? O trabalho representa a energia, uma quantidade de energia que esta carga ela recebeu, transferida pela força que permitiu que ela se deslocasse do ponto A, fez com que ela se deslocasse do ponto A até o ponto B. Então, o trabalho é o quê? Representa o quê? Representa uma certa quantidade de energia que a força transfere, certo? Fazendo com que a carga saia do ponto A e vá até o ponto B. Então, eu posso dizer que o trabalho vai ser igual a quem? A diferença entre a energia potencial elétrica do ponto A, porque agora nós estamos trabalhando com
cargas elétricas, então a energia potencial elétrica do ponto A menos a energia potencial elétrica do ponto B, ok? Como é que nós podemos calcular essa energia potencial elétrica? Em cada ponto, certo? Nós vamos ter uma energia potencial elétrica, ok? E essa energia potencial ela depende da carga geradora, depende da carga de prova e da distância entre essas duas cargas. Então, eu posso escrever que a energia potencial elétrica é igual, como ela está no meio, né? Isso o meio vai influenciar, então, vai ser a constante eletrostática do meio, que aqui nós utilizamos o vácuo, que é K0, vezes a carga geradora do campo, vezes a carga de prova, a que vai ficar submetida à força, dividido pela distância entre elas. Certo? Agora nós vamos entender o que é o potencial elétrico. Como eu já falei para vocês, em cada ponto do campo, a carga vai receber uma certa quantidade de energia, certo? E essa energia é em função justamente de uma grandeza física chamada potencial elétrico. Está associada a essa grandeza que é o potencial elétrico. O potencial elétrico ele vai ser representado pela letra V. E eu posso definir o potencial elétrico como a razão entre a energia potencial daquele ponto em função da carga que vai ficar naquele ponto, a razão da energia potencial pela carga naquele ponto. E eu posso escrever matematicamente assim, V igual a energia potencial elétrica dividido pela carga. Mas que é a energia potencial elétrica? K0 vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D. Tudo isso aqui dividido pela carga, certo? Ou seja, eu substituí isto aqui por isso, dividido pela carga. Então, eu posso cancelar esta carguinha com esta carguinha e eu chego a esta fórmula para o potencial elétrico em qualquer ponto do campo gerado por uma carga pontiforme. Então, o potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme vai ser igual à constante eletrostática do meio, que no caso, para nós, vai ser o vácuo, vezes a carga que gera o campo dividido pela distância da carga até o ponto que eu estou analisando o potencial elétrico, certo? A unidade de medida de potencial elétrico é o volt, representado pela letra V. 1 volt significa dizer o quê? Que é 1 joule por coulomb, certo? De onde vem isso aqui, nós vamos ver já quando a gente definir diferença de potencial. Então, vejamos. Partindo daqui, o trabalho que a carga realiza, saindo do ponto A até o ponto B, vai ser igual a energia potencial de A, a energia potencial elétrica no ponto A, menos a energia potencial elétrica no ponto B. E eu trouxe essa definição para cá. Aí eu vou pegar todas essas grandezas aqui e vou dividir por quê, que é a carga de prova, certo? Dividindo tudo porque eu vou ter que a energia, o trabalho da carga do ponto A ao ponto B por carga vai ser igual a energia potencial elétrica em A dividido pela carga menos a energia potencial elétrica em B dividido pela carga. Quem é essa energia potencial por unidade de carga? Essa aqui é o potencial elétrico, ou seja, VA, VB. Então, nosso trabalho vai ficar como? Que o trabalho por carga dividido pela carga vai ser igual ao potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Aí que eu faço meio pelos extremos e eu chego a essa relação aqui. Que o trabalho da carga ao sair do ponto A e ir para o ponto B vai ser igual à carga que se desloca vezes o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. VA menos VB, certo? VA menos VB eu represento pela letra U, que significa o que? O VA menos VB, a diferença de potencial, certo? Então, a diferença de potencial é representada pela letra U. Então, eu posso chegar à seguinte conclusão, ó, que o trabalho AB vai ser igual a Q, Qzinho vezes U. Isolando o valor do U, que é a nossa diferença de potencial, vai ser igual a quem? Ao trabalho dividido pela carga.
potencial ele é obtido pegando o trabalho e dividindo pela carga que se desloca, certo? Então, aqui eu tenho a diferença de potencial. A diferença de potencial tem como unidade o volt, obviamente, que é quem? Qual é a unidade de trabalho? Joule. Qual é a unidade de carga? Coulomb, certo? Joule por Coulomb. Essa diferença de potencial no dia a dia, você já ouviu falar bastante nela, certo? Porque, é claro, com outros nomes, que está diretamente ligada à nossa vida. Vocês já devem ter ouvido falar em voltagem, tensão elétrica, certo? E também vamos ouvir falar DDP, que é a diferença de potencial. Então, são todas grandezas equivalentes. Voltagem, tensão, diferença de potencial, certo? Nada mais é do que a razão entre o trabalho que promove o deslocamento da carga por unidade de carga, certo? E como eu já falei para vocês, a unidade é o volt, que é o joule por Coulomb. Então, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que a tomada da casa de vocês tem uma voltagem de 220 volts, certo? Ou que determinada cerca elétrica tem uma tensão de 10.000 volts. Ou então que uma bateria tem uma tensão ou uma voltagem de 25 volts. Ou então que o carregador do celular é de 5 volts, certo? Está tudo falando o quê? O trabalho para deslocar uma certa quantidade, uma carga de um ponto para o outro. Então, se você escuta falar que a voltagem da sua casa é 220 volts, significa dizer o quê? Que um coulomb de carga vai receber uma energia de 220 joules para que ela se desloque do ponto A para um ponto B, certo? O ponto A e o ponto B nada mais é do que os orifícios que você tem na tomada. Um ponto A para um ponto B, certo? Para realizar esse deslocamento, ela vai precisar, um coulomb de carga vai precisar de 220 joules de energia. Se for 110, como tem em algumas regiões, então quer dizer o seguinte, que quando você liga o aparelho àquela tomada, por exemplo, o campo elétrico vai transferir a um coulomb de carga uma energia correspondente a 110 joules para que ela se desloque de um ponto para o outro, ou seja, de um orifício da tomada para o outro. É claro que quando ela está realizando esse deslocamento, parte da energia vai sendo deixada nos equipamentos, certo? A energia que essa carga possui, ela vai deixando nos equipamentos, que vai fazer com que ele se converta em outros tipos de energia, certo? É importante também nós destacarmos aqui o sentido da carga, certo? Vejamos, vamos voltar aqui para esse desenho, esse esquema. Nós temos aqui um campo elétrico gerado por uma carga positiva. O campo elétrico ele é de afastamento, certo? Vamos colocar aqui uma carga elétrica positiva, uma carga de prova positiva. E essa carga ela vai se deslocar no mesmo sentido do campo, certo? Como nós já vimos, uma carga de prova dentro de um campo, força e campo elétrico terá o mesmo sentido. Então, você vai poder observar esta carga se deslocando do potencial maior para um potencial menor. Como é que eu sei que esse potencial é menor? Nós vimos que o potencial ele depende da distância. Então, quanto menor a distância, maior vai ser o potencial, certo? Então, essa distância aqui é menor do que esta aqui. Então, este potencial é maior, este potencial aqui é menor, tá bom? O potencial aqui neste ponto é menor. Então, quando eu tenho uma carga de prova positiva abandonada dentro do campo, ela se desloca do potencial maior para o menor. Agora, se eu colocasse aqui uma carga negativa, certo? Uma carga negativa, vamos imaginar, eu vou fazer esse desenhozinho aqui.
negativa. O campo elétrico continua sendo de afastamento, porque eu não mudei a carga geradora. Estou mudando aqui a carga que eu estou abandonando dentro desse campo, certo? Coloquei ela aqui no ponto A. O campo elétrico é de afastamento. E qual vai ser a força que vai atuar sobre esta carga? A força que vai atuar sobre esta carga vai ter o sentido contrário ao do campo. Certo? Por quê? Carga elétrica negativa, carga de prova negativa, potencial elétrico e força têm sentidos contrários, como nós já estudamos lá no campo elétrico. Certo? Então, você vai observar que se a carga for negativa, ela vai se deslocar do potencial menor para um potencial maior, porque eu já vou imaginar um ponto C aqui, ó, que a força vai fazer com que ela se desloque para cá, certo? Então, ela vai sair desse potencial, que é mais distante, para esse potencial neste ponto aqui, que já vai ser menos distante. Então, aqui o potencial neste ponto vai ser maior, aliás, vai ser menor do que este, certo? Então, ele vai se deslocar do menor para o maior. Então, nós podemos concluir o seguinte, que a carga, quando a carga de prova abandonada no campo ela é positiva, ela se desloca do maior para o menor. Se a carga de prova abandonada no campo ela é negativa, ela se desloca do menor para o maior, certo? Então, não esqueça. Positiva vai se deslocar do maior para o menor. Carga negativa, o deslocamento é do menor para o maior. É o contrário, ok? O campo elétrico, ele é uma grandeza algébrica. Eu também posso dizer que a grandeza é escalar. Então, se é uma grandeza algébrica, o sinal da carga vai definir o sinal do potencial. Então, eu posso ter um potencial elétrico positivo, potencial elétrico negativo. E esse sinal vai depender de quem? Da carga geradora. Então, se minha carga geradora é positiva, o potencial elétrico no campo é positivo. Se minha carga geradora é negativa, o potencial elétrico no campo é negativo, certo? Que vai definir é a carga geradora, aqui, certo? Você pode observar que o potencial elétrico de uma carga pontiforme ele é variado, ou seja, num ponto ele vai ter um potencial, no outro ponto ele vai ter outro potencial e assim sucessivamente. Mas é possível você identificar o quê? Potencial igual, idêntico, ou seja, que tem o mesmo valor dentro do mesmo campo elétrico. Ele só precisa ter o quê? A mesma distância, certo? Então, o potencial elétrico que tem as mesmas distâncias em relação à carga geradora, eles serão iguais, ok? E esses potenciais vão formar o que a gente chama de uma equipotência. Então, vamos imaginar aqui, eu tenho essa carga geradora e tenho este ponto, que tem uma distância, vamos supor, uma distância de 1 centímetro. Então, se eu imaginar outra carga aqui neste ponto em relação, aliás, um ponto aqui ó, do campo em relação a esta carga geradora, que também tem a distância de 1 centímetro, então o potencial aqui neste ponto vai ser igual ao potencial neste ponto, porque a mesma carga geradora é a mesma distância, está no mesmo meio, ok? Então, continua tendo o mesmo potencial elétrico, apesar de estarem em pontos diferentes. Então, eu posso dizer que esses pontos que possuem o mesmo potencial elétrico vai formar uma equipotência. Se eu tenho uma carga que se desloca sobre a mesma equipotência, ou seja, sobre potenciais que têm o mesmo valor, eu posso afirmar que a diferença de potencial para essa situação vai ser igual a zero. Ou seja, a diferença
de potencial VA menos VB igual a zero. Por quê? Porque eles vão ser iguais. Como eu falei para vocês, aqui no ponto A vai ter um potencial, aqui terá o mesmo potencial. E se eu fizer a diferença de potencial entre eles, vai ser igual a zero. Neste caso, eu posso afirmar que a carga não está realizando trabalho. Porque se o potencial elétrico é zero, o trabalho vai ser igual a zero também. Certo? Quando nós estivermos estudando potencial elétrico, é importante também a gente definir um referencial, do mesmo jeito que temos que definir um referencial quando a gente observa a energia potencial elétrica, ok? Não podemos esquecer também desta informação. Com essas informações, nós vamos agora para os nossos exemplos. Vamos aplicar essas formulazinhas, essas informações aqui, em alguns exemplos práticos, fazendo aqui alguns cálculos, que eu sei que vocês gostam dos cálculos. Certo? Então, acompanhe o nosso próximo vídeo.